Olá, eu sou o Antônio Shimuzu e este é o Pecha Cucha sobre os métodos de recolha e análise de dados. Processo importante no âmbito das ancoragens metodológicas em pesquisa em contextos online. Espero que gostem. O processo de investigação envolve várias etapas que começam pela identificação do problema, a revisão de literatura, a identificação dos paradigmas, formulação do problema, recolha de dados, análise, redação e, por fim, a própria publicação. Nesta apresentação, vamos resumir os métodos de recolha de dados, que são as técnicas e os instrumentos usados para a colheita de dados em investigação científica. A preferência por um ou por outro vai depender da natureza do objeto a ser estudado. Antes, porém, importa referir que estes métodos enquadram-se em 4 paradigmas principais que vão determinar a escolha de um método ou outro. Estes paradigmas são o positivismo, o pós-positivismo, a teoria crítica e o construtivismo. Os métodos apresentados a seguir fazem uso de técnicas e ferramentas várias. Por vezes, as ferramentas e as técnicas são usadas conjuntamente. Casos já em que as ferramentas se confundem com técnicas e técnicas com ferramentas. A observação é uma técnica qualitativa em que o investigador frequenta os locais onde os fenômenos ocorrem naturalmente. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também analisar e interpretar os fenômenos que se desejam estudar. A análise documental é um processo qualitativo que requer que o investigador faça a seleção, o tratamento e interpretação da informação existente em documentos vários, sejam eles escritos, sejam vídeos, sejam áudios, etc. O inquérito é uma técnica de investigação que permite a recolha de dados diretamente dos intervenientes na pesquisa através de um conjunto de questões. Estas podem ser apresentadas ao respondente de forma escrita ou oral, ou ainda por entrevista. O Focus Group é uma técnica que permite a recolha e identificação de percepções, sentimentos, atitudes e ideias dos participantes a respeito de um determinado assunto. Recomenda-se um grupo entre 6 a 10 elementos coordenados por um líder. A Photo Voice é uma técnica qualitativa que faz uso da fotografia e da análise da fotografia para avaliar as necessidades de uma comunidade, assim como consciencializar os líderes da comunidade a resolver os problemas dessa mesma comunidade. O método Delphi é um processo tanto qualitativo ou quantitativo. Faz uso das opiniões de um painel de especialistas para validar um determinado conteúdo. Geralmente é usado em situações onde há escassez de dados. Como o próprio nome indica, esta é uma técnica qualitativa em que o investigador vai fazer a testagem de hipóteses e o estabelecimento de correlações entre variáveis várias do fenômeno a ser estudado. O portfólio pode ser usado por um investigador para perceber a evolução de um determinado fenômeno ao longo do tempo, assim como os registros da reflexão que existem sobre o mesmo fenômeno. O questionário é um conjunto de questões colocadas a um grupo de inquiridos com o objetivo de obter informação sobre vários fenômenos que podem ser sociais, familiares, políticos, econômicos e muitos outros. A entrevista é um método qualitativo de recolha de dados que faz uso da comunicação verbal com o inquirido para obter informações sobre o fenômeno a ser estudado. Ela pode ser direta
ou indireta. O Diário do Investigador é um registro narrativo muito popular que serve para recolher observações, reflexões, interpretações, hipóteses e explicações de ocorrências e ajuda o próprio investigador a desenvolver o seu pensamento crítico. A análise estatística é um método quantitativo que consiste em reduzir um grande número de dados numéricos em informação estruturada, fácil de interpretar para o investigador e para o receptor. A análise do conteúdo é uma técnica qualitativa que permite ao investigador fazer análise do conteúdo produzido pelos seres humanos nas suas comunicações, sejam elas textos escritos, vídeos, áudios, etc. Embora não muito popular, a ficha de leitura é um método de recolha de informação na medida em que o investigador sistematiza as suas leituras bibliográficas num documento de fácil compreensão e de fácil acesso. E vamos parar por aqui. Estes foram os principais métodos de recolha de dados em pesquisa científica. Para mais informações, visitem o website digiterasis.wordpress.com e o hashtag digiterasis online. Muito obrigado.